Oi, tudo bem? Como é que você tá? Olha eu aqui outra vez. Bom, seguinte, eu fiz uma votação aí, recentemente, né? Perguntando se vocês queriam logo o final de 100 anos ou a outra opção. E bem, a outra opção ganhou de lavada. E bom, se vocês pediram, eu vou ter que acatar a ordem. Só uma coisinha antes da gente continuar, rapaziada. Apesar de ter muitas HQs, Crossed tem informações muito precárias. Então pode ser que eu tô esquecendo alguma coisa, pode ser que eu não cite uma informação aqui e ali. É porque as informações de Crossed, cara, são bem precárias, é bem difícil de achar, nossa senhora. E as que eu achei não são lá essas coisas. Então fica o aviso aí. Qualquer coisa, se ficar faltando aí, eu faço uma parte 2, beleza? Tranquilo. Dado o aviso, vamos seguir. Fique aconchegado onde quer que você esteja. Relaxe, porque agora você estará entrando num abismo sem volta. Este é o iceberg de Crossed. Você sabia que o filme de Crossed já estava sendo planejado em 2013? Um ano antes, o Garth Ennis, o criador de Crossed, havia vendido seus direitos para a Trigger Studios. O roteiro do filme iria adaptar a história Dead or Alive, escrita e idealizada pelo próprio Garth Ennis. E o diretor do filme seria nada mais nada menos que Kevin Spacey. Sim, ele mesmo. E só pra quem não conhece, ele é um ator e diretor muito famoso. Já participou de vários filmes que provavelmente você já assistiu. Só que, durante as negociações, eles nunca conseguiam chegar a um acordo. Tipo, vai ou não vai? Não sei. Qual que é o orçamento? Vou ver. E de tanto ficar nesse rodeio, nesse vai e vem, acabou que o filme de Crossed nunca viu a luz do dia. E, pra piorar, Kevin Spacey em 2017 recebeu várias acusações de assédio sexual. E esse aí foi o prego no caixão. O filme e a produção foi totalmente cancelado após esse caso. Porém, recentemente, novos planos de produzir o filme de Crossed saiu do papel e agora Rob Jabaz seria o diretor. E por conta disso, se é especulado que talvez o filme de Crossed seja feito com base nesse antigo roteiro. Ou pelo menos inspirado, porque até então o roteiro já estava meio que pronto. Então você já pode esperar que o filme adapte Dead or Alive. Falando em live action, eu não posso deixar de citar The Sadness, o mais próximo atualmente que temos de um filme de Crossed. O filme conta a história de um vírus que começa inofensivo, que só causava febre e tudo mais, só que aí ele evolui e transforma as pessoas em sádicos, maníacos e tudo de ruim que você pode imaginar. Nossa, é muito parecido com Crossed, porque é abertamente inspirado em Crossed. E o diretor do filme nada mais é do que o Rob Jabaz. Pois é, meus amigos, nunca desista dos seus sonhos. O Garth Ennis não confirmou nada, até onde eu vi, que o Stan, o protagonista de Crossed 2008, é totalmente inspirado em Henry Grimes, o protagonista de The Walking Dead. Onde, se você olhar bem, você percebe que sim, os dois são muito parecidos, cara. Você sabia que o jogo Project Zomboid possui mods de Crossed? Pois é, a textura dos zumbis é totalmente substituída pela textura dos Crossed e fica bem maneiro. E cara, garanto pra você que a experiência fica bem diferenciada. Tipo, provavelmente é o mais próximo que a gente tem de um jogo de Crossed. Tem mod até da Aileen, cara, olha que bacana. Vou estar deixando aí na descrição caso você tenha o jogo e queira baixar essa textura aí, beleza? No segundo volume de Wish You Were Here, nos é revelado que os Crossed eram usados como armas biológicas pelo exército britânico, basicamente jogando eles em bases inimigas e esperando que eles fizessem todo o trabalho sujo. Infelizmente isso não é nem um pouco aprofundado, mas é muito interessante que já tenha acontecido. Over Red Charlie é mais uma HQ do Garth Ennis e conta a história de 3 cães amigos que tentam sobreviver em um apocalipse.
A HQ de propósito não explica o que está acontecendo. Você sabe tanto quanto os protagonistas. Mas, ao que parece, alguma coisa infectou os humanos. E essa coisa retira toda a racionalidade do ser humano, que fazem eles terem comportamentos totalmente agressivos e suicidas. E cara, o Apocalipse é realmente muito parecido com Crosshair, mas se passando na perspectiva dos cães, que não sabem o que está acontecendo, eles não entendem por que os humanos estão agindo assim. Em vários momentos da HQ, é possível ver carros militares e tanques de guerra no meio da rua, que ao que tudo indica, os humanos estavam enfrentando alguma coisa. Alguma coisa estava acontecendo que forçou o exército a agir, a combater a ameaça. Mas isso nunca é explicado e provavelmente nunca vai ser. Então, se é teorizado que essa catástrofe seja o próprio vírus Crosshair, ou pelo menos uma fase inicial dele. Até porque os humanos de Hoover Red Charlie são muito parecidos com os Crosshair. Mas a verdade é que provavelmente nunca saberemos. Vai ficar no mistério até o Garfiene soltar o verbo. Eu já fiz vídeo sobre toda a história de Hoover Red Charlie, então passa lá se você tiver interesse. Uma das explicações do porquê que os Crossed são desse jeito é porque esses hábitos e comportamentos são os desejos internos dessa pessoa. Digamos que é o que ela quer de verdade, mas a moral, racionalidade e outros fatores impedem isso. O vírus apenas fala, vai lá pô, seja livre, liberte seus pensamentos intrusivos. Essa interpretação basicamente fala, existe um monstro em cada um de nós adormecido, e os Crossed seriam uma personificação. Ou seja, nós somos os monstros de verdade. Todo mundo que me acompanha sabe da existência dos Crossed especiais, que são Crossed inteligentes. O melhor exemplo de todos é o Smokey. Entretanto, uma teoria que tenta explicar isso diz que basicamente existem pessoas com predisposição ao vírus. Basicamente, pessoas que já eram monstros antes mesmo da infecção. E o vírus apenas os libertou dessas amarras morais. Ou seja, os Crossed normais, os burrinhos, por assim dizer, eles são daquele jeito porque eles estão negando essa natureza. Eles não querem ser assim. É como se eles fossem obrigados a serem assim por algum motivo que eles não conseguem explicar. Mas essas pessoas que têm predisposição ao vírus se aceitam do jeito que são. Eles gostam de ser assim. E é exatamente por isso que eles conseguem controlar os seus instintos. E por isso são mais inteligentes que a maioria. Eu desafio você a dormir com essa depois. Existe uma HQ chamada Black Gas, da mesma editora de Crossed, Avatar Press, onde um gás negro misterioso surge de repente e quem inala se transforma em uma espécie de zumbi extremamente violento. Essa aqui é outra HQ que é muito comparada com Crossed, e realmente em certos aspectos é muito parecido. E claro, é teorizado que o vírus de alguma forma é uma variação do vírus Crossed, ou então até mesmo uma versão inicial. A história é bem curta e não tem em português, mas eu ouvi dizer que essa história é bem... ela não é muito boa não, viu? Mas só ouvi dizer mesmo. Existe uma HQ chamada Mercury Hat, com tema futurista, sci-fi, espaço sideral, essas coisas. Mas uma coisa interessante é que Crossed é canônico nesse universo, não como histórias passadas, mas como uma HQ mesmo. E no arco final dessa HQ, nos é apresentado um cientista louco, e esse cara, ele é fã de Crossed, tipo, ele é fã mesmo, fanboy. E esse cara, ele é tão fã de Crossed, que ele resolve o quê? Recriar o vírus. O cara transforma um vírus fictício num vírus real. E resumindo muito a história, a protagonista é uma super-humana com melhorias tecnológicas. E essa é canonicamente e oficialmente a primeira vez que um super ser imune ao vírus cai na porrada contra os Crossed. E é muito interessante ver como isso seria, cara. Muito bom mesmo. Esse é facilmente o melhor arco da HQ. Recomendo você dar uma lida. Em breve, quem sabe, eu trago mais capítulos dessa HQ aqui pro canal.
Há uma teoria entre os fãs é que existe alguma coisa que influencia os Crossed, alguma coisa externa que dão motivos para suas ações. Eles agem por puro impulso e possuem pensamentos a curto prazo, mas esses pensamentos, eles vêm dos seus desejos mais profundos, pensamentos intrusivos, ou alguma coisa fala para eles fazerem isso? Tipo, se eles são totalmente selvagens, bestializados, por que mesmo assim eles são capazes de se juntar? Como que eles conseguem criar uma sociedade? Pensa bem, para um pouco para pensar. Pela lógica, eles não deveriam ser incapazes de fazer isso? Não deveriam ser totalmente violentos, até mesmo com os seus semelhantes? Eles não têm senso moral, crítico, higiênico, social, familiar, não tem nada dessas coisas. Eles são desprovidos dessas características, são outras entidades. Mas mesmo assim, eles ainda conseguem ter um senso de colmeia. A possível resposta é que alguma coisa invisível, forte e exterior exerce alguma influência sobre eles. O Autista de Montreal trata-se de um relato que um marinheiro deu a Smokey no capítulo 97 de Badlands. Segundo seu relato, o Autista de Montreal é uma criança canadense com autismo, mas mesmo infectado, esse menino foi capaz de manter toda a sua capacidade cognitiva e social, assim como Smokey. No entanto, o capitão afirma que alguns desses boatos sobre a existência de alguns Crosseds inteligentes, como mencionado, podem ser apenas boatos infundados, e que provavelmente alguns desses Crosseds mencionados pelo capitão, na verdade, não existem. O capitão literalmente soltou um falaram. A cruz vermelha é a marca registrada de Crossed. Mas por quê? Qual que é a explicação para essa jossa? Existe uma teoria que diz que o vírus Crossed é um vírus beta, e a resposta do corpo humano é a cruz e a bestialidade. Isso tudo como uma forma de sobrevivência desesperada. Ou seja, o vírus normalmente não causaria isso. Isso só é causado como uma resposta do sistema imune do corpo humano. E isso explicaria por que os animais são imunes. Por falar em animais, existem duas capas de Badlands que mostram chimpanzés infectados. Segundo a ciência, os macacos são os parentes mais próximos dos seres humanos. Então, em teoria, eles também poderiam se infectar, pelo menos em partes. Mas são só capas promocionais, não existem provas nem evidências, e as capas não são consideradas canônicas pelos fãs. Mas a teoria mais aceita é que os macacos fossem portadores assintomáticos do vírus. Existe uma fanfic na internet chamada Crossed Equestria. Uma fanfic de My Little Pony com Crossed, que maravilha! Essa obra-prima foi idealizada pelo Firefly Pony e está disponível na Wattpad para você ler. Como também tem o canal dele no YouTube, onde ele narra toda a história com um loquendo. E bom, essa história não tem nada demais e é bem estranha. Ela só ficou bem conhecida por ser inusitada e, claro, bem bizarra. Pra quem não leu todas as histórias de Crossed, pode ficar se perguntando, mano, como que o vírus infectou o mundo inteiro em tão pouco tempo? Isso não faz sentido, fogo de roteiro. O Grafiene está ficando gaga. Bom, se prepare porque tem uma explicação. Na edição número 50, intitulada The Thin Red Line, nos é mostrado os primeiros dias de infecção com detalhes, onde nos é dito que o vírus começou de forma silenciosa. Não tiveram agentes ou vetores de propagação, simplesmente assim, do nada. O mais impressionante é que tudo isso estava acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. Não foi um Crossed que veio dos Estados Unidos, aí foi pro Japão, e aí um cara que ficou infectado foi para outro país, espalhou para lá, não. Aconteceu tudo simultaneamente. O melhor exemplo disso é na edição número 40 de Badlands. Essa história se passa inteiramente no Japão, no ano de 2008, o exato ano que começou a infecção. Onde do mais absoluto nada surgiu um homem, provavelmente de origem estrangeira, infectado. E esse cara foi responsável por propagar e disseminar a infecção no Japão.
E eu te afirmo com todas as letras, é impossível esse cara estar infectado antes de ir pro Japão, tipo no avião ou no navio, porque a infecção ocorre em segundos. O vírus não demora para se manifestar no seu corpo. Você pode ler todas as histórias, é sempre assim. Com isso, meus amigos, podemos concluir: o vírus não foi criado, ele já existia, mas alguém ou alguma coisa o acordou. No capítulo 80, especificamente na história Homo Tortor, que se passa inteiramente na pré-história, nos é apresentado uma narrativa onde há quase 75 mil anos atrás, a humanidade foi quase exterminada por conta de uma praga, onde o professor Nelson afirma ser a praga Crossed. Isso se prova estar correto quando do nada, entre os homens das cavernas, surgia de repente um Crossed. Esse cidadão aí foi o responsável pelo contágio na pré-história. E então, no último capítulo, o protagonista da HQ, o Lion, ele simplesmente fica cara a cara com o Deus Louco, a entidade que supostamente originou o vírus Crossed. Mas não se sabe se é verdade, se foi alucinação, se é canônico ou não, ainda não foi confirmado, mas tem evidências. Sim, é isso mesmo que você leu. Segundo o Crossed 100 anos, é possível sim domesticar e domar um Crossed. Eu vou resumir. Basicamente, o Salt criou uma comunidade de Crosseds inteligentes, a partir de treinamento, seleção artificial e tudo mais. Esses Crosseds são mais calmos, mais inteligentes e mais racionais. E certo dia, a protagonista, Taylor, se encontra com um bebê Crossed, mas ela não tem coragem de tirar a sua vida, e como ela queria muito ser uma mãe, ela pega esse bebê para cuidar. Segundo seu relato, a criança nunca derramou uma lágrima sequer. Ao invés disso, tinha surtos psicóticos e de raiva, exatamente como qualquer Crossed normal. Porém, quanto mais a criança era exposta a amor e carinho, ela ficava mais calma, mais dócil, e começou a demonstrar amor e reciprocidade pelos seus pais adotivos. Claro que eles tinham muito cuidado em não se infectar com ela, mas ela agia como se fosse uma criança comum. E do nada, chegou um momento onde ela simplesmente parou de agir como um Crossed. Seus instintos sumiram de uma hora para outra. Segundo o que diz essa teoria, os Crossed possuem um padrão meio que de fábrica. Sempre quando eles se juntam, eles seguem um padrão. Eles tendem a imitar rituais, fazem marcas na pele, dedicam oferendas meio que de forma inconsciente, como ossos e coisas de pessoas, se é que você me entende. E um comportamento praticamente tribal, todos eles seguem isso. É como se fosse uma religião do caos, algo que já está no sangue infectado deles. E isso é praticamente uma prova de que alguma coisa os influencia. Agora o que, não sabemos.